recolhe as ofertas, você vai, então vão pedir a nossas crianças, vão estar indo para a salinha, né, das crianças, e teremos assim a oportunidade também as nossas crianças de poder ali ter o momento deles de cultuar a Deus, e com certeza a minha vida e a tua vida vai ser ricamente abençoado por esse momento em que Deus está nos conduzindo. Que Deus assim continue a operar em nossas vidas, Deus trabalhe em nossos corações e que cada um de nós sejamos beneficiados com aquilo que Deus tem para falar com vocês. Amém, queridos? Amém. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Deus, irmão, estou desanimado. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Isso, agora melhorou. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Eu quero desde já agradecer ao Senhor Jesus por mais um domingo, pois podemos estarmos aqui, mais um tempo de poder estar aqui para ministrar a sua palavra. É uma oportunidade, é um privilégio que Deus nos concede. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20. Quem achou, diga amém. Amém. A partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11. Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? É João? É, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós lemos em janeiro Mateus, em fevereiro nós temos o Evangelho de Marcos, em março lemos o Evangelho de Lucas, e agora o Evangelho de João. Deus está assim no João, João capítulo 20, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11, que diz assim: e diz assim, acompanha a leitura aí, irmão. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, e uma cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhes: Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era um hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira ao Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém, queridos? Nós sabemos que hoje, na nossa cultura e de vários países do mundo, é comemorado hoje a Páscoa, né? Páscoa. Só quando se fala de Páscoa, na maioria das vezes, em algumas situações, quando se fala de Páscoa, as pessoas elas subentendem Páscoa como ovo, como chocolate, como coelho, porque o próprio comércio induz as pessoas a entender dessa forma. E muitas das vezes a gente, por não ter um conhecimento do significado real da Páscoa, a gente adota isso
na nossa cultura, e a gente assimila isso como fazendo parte da nossa vida, né? E na verdade a gente sabe que ovo não tem nada a ver com Páscoa, nem coelho piorou, né? Coelho nem se fala, não tem nada a ver com Páscoa. E chocolate foi o meio que eles utilizaram para gerar, né, comércio e gerar coisas que são favoráveis para algumas pessoas. Mas a questão na verdade, a primeira Páscoa aconteceu lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12 aconteceu a verdadeira Páscoa. E tem muitas coisas dentro da nossa cultura, principalmente nós sabemos que o nosso país, não hoje, né, mas há muito tempo, digamos que de 30 anos para cá isso foi mudando na história do nosso país, nós sabemos que a religião predominante no nosso país é o catolicismo, né? Hoje não tanto, né? Hoje tem bastante evangélico, que hoje as igrejas foram evangelizando, foi crescendo, e tem bastante evangélico, mas sabemos que hoje o evangelho cresceu muito no nosso país. Podemos dizer que hoje praticamente 40% da população brasileira hoje é praticamente evangélico, né? E obviamente existem muitas igrejas, existem igrejas pentecostais, existem igrejas tradicionais, existem igrejas neopentecostais, e o evangelho foi disseminado de uma forma grande em nosso país, que alcançou muitas almas. A questão aqui não é falar o nível do relacionamento que essas pessoas têm, que essa não é a intenção, mas para que a gente tenha discernimento. Eu não sei se os irmãos têm, mas eu me lembro que quando eu era jovem, eu ganhei um jogo, era como se fosse um jogo, né? Era um mapa interessante, e quando você colocava ele na direção do seu país, dizia qual era a religião, qual era a moeda, qual era a capital, qual era a população, né? E era interessante isso. E aí você tinha um aprendizado. Hoje você aprende nos meios e canais de comunicação da internet que facilita muito. Naquela época você comprava enciclopédias para você estudar, porque não tinha acesso como tem hoje. Hoje você encontra quase tudo nos meios de comunicações, nas mídias sociais aí e através da internet. A questão toda é o seguinte: se você observar o texto que nós acabamos de ler, Maria Madalena foi uma das mulheres que Jesus tinha expulsado demônio dela e que ela foi lá para ver o corpo de Jesus. Mas quando ela chegou lá para ver Jesus, Jesus não estava. Porque na verdade, o significado inicial da Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, significa libertação. Páscoa significa libertação. Foi quando Moisés foi ali, né, no Egito, para libertar o povo de Deus, que estava lá 430 anos cativos no Egito. E isso aconteceu antes, quando Deus se manifestou a Abraão, lá atrás, antes de Sodoma e Gomorra ser destruído. Deus falou que o povo ficaria cativo 430 anos e que depois levantaria o libertador. E esse libertador foi Moisés. Moisés foi um líder espiritual naquela ocasião, que libertou o povo de Deus ali do Egito. Porque o Egito, na nossa linguagem, ele simboliza pecado, né? Porque tem gente que, por exemplo, a pessoa aceita Jesus hoje, né? A gente costuma dizer, o fulano saiu do Egito. Quando ele saiu do Egito, a gente quer dizer que aquela pessoa, ela hoje, ela procura ter um novo modo de vida, né? Se ela bebia, não bebe mais, se ela fumava, não fuma mais, se ela traiu o marido, não trai mais, se ela adulterava, não adultera mais, se ela se prostituía, não se prostitui mais, se ela roubava, não rouba mais, e por aí já vai, né? Se ela era violenta, não é mais, se ela era agressiva, não é mais. Ela tem uma nova conduta de vida, porque a conduta de vida dela tem que estar alinhada com a palavra. Então a gente entende que tem gente que ela sai do Egito, mas continua com a bagagem do Egito. Porque sair do Egito é quando a pessoa sai do mundo e vem para a igreja, né? Vem para a igreja, aceita Jesus e começa a caminhar. Mas todos nós estamos na nossa vida, chama-se processo de santificação. Esse processo ele é gradativo. Deus vai trabalhando em áreas da nossa vida de forma gradativa. Então tem áreas da sua vida que você vai ser liberto rápido, tem áreas que demora mais um pouco, tem áreas que você já consegue com um pouquinho menos de tempo.
Então Deus vai trabalhando em nós de forma gradativa, porque a santificação ela é processual, ela é gradativa na vida de qualquer um de nós. Amém? Agora, o que é Páscoa na verdade? A Páscoa, quando a gente vem para Cristo, a Bíblia diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Certo? Quando você vai falar de Páscoa, você tem que lembrar de 3 coisas. Você tem que lembrar, primeira coisa que você tem que lembrar é da crucificação de Cristo. A segunda coisa que você tem que lembrar é da morte de Cristo. E a terceira coisa que você tem que lembrar é da ressurreição de Cristo. Certo? Então nós vamos falar de 3 coisas hoje que na verdade significa Páscoa. Que é a crucificação, diga comigo, crucificação, morte, ressurreição. Então essas 3 coisas, elas são as 3 coisas que Deus manifesta para que haja um todo agir de Deus em favor da nossa vida. Aí você pergunta, pastor, mas Jesus teria que ser crucificado? Sim, por vários motivos. O primeiro motivo que Jesus tem que ser crucificado, primeiro para se cumprir a palavra de Deus. Certo? Deus, a Bíblia diz que Jesus era o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Significa que Deus já tinha preparado um plano. Deus não é igual eu, igual a mim e a você, e quando uma coisa não dá certo, a gente não tem a saída. A gente tenta um meio termo. Então Deus, na sua onisciência e na sua presciência, Ele sabia que Adão e Eva iam pecar no Éden. Então Deus já tinha preparado um plano de resgate para o homem, um plano de restauração do homem, um plano para remir o homem. Porque remir é trazer o homem do pecado e trazer ele para uma nova vida com Cristo. Por isso que há 3 tipos de pessoas na terra. Há o pecador perdido, há o pecador perdoado, que é o pecador remido, e há o pecador, e há o ímpio, que é o outro tipo de pessoa. O pecador perdido é aquele que ainda não teve encontro com Jesus. O ímpio é aquele que não quer nada com Jesus de jeito nenhum. E nunca vai se manifestar de uma forma diferente para que venha se arrepender do seu pecado. E o pecador perdoado é o pecador remido, é aquele que reconhece que é um pecador e alcança perdão dos seus pecados em Jesus. Quando o homem tem essa consciência, tudo na sua vida muda, porque ele começa a ter uma visão da vida totalmente diferente. Mas aí vamos ao que interessa aqui. Por que Jesus teve que ser crucificado numa cruz? Primeiro, irmãos, naquela época a cruz simboliza a maldição. Certo? A cruz simbolizava naquela ocasião. Hoje as pessoas, por exemplo, que se dizem ser cristão, você vê que tem pessoas que andam com a cruz pendurada no pescoço. Porque quando ela olha para a cruz, agora a diferença de você usar a cruz sem uma imagem e a cruz com a imagem tem muita diferença. Porque quando você olha com a imagem, o seu Jesus está pendurado ainda na cruz, ele não ressuscitou. Quando você olha sem imagem, significa que você crê que ele não está pendurado na cruz. Ele morreu na cruz, mas que ele ressuscitou, ele venceu a morte e ressuscitou no 3º dia. Então, há diferenças com relação a isso. Então, as pessoas usam a cruz como símbolo do cristianismo. Mas a cruz, quando Jesus morreu, é que a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas maldições. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, por isso, Jesus precisou morrer na cruz. E interessante, irmão, que o historiador Flávio Joséfo, ele diz que Pedro, ele rejeitou morrer na cruz. Interessante isso. Pedro rejeitou morrer numa cruz do jeito que Jesus morreu. Ele se sentiu tão indigno que Pedro disse que quando ele matasse, porque ele fosse morrer, ele queria morrer numa cruz de cabeça para baixo. Porque ele disse que não era digno de morrer igual Jesus. Você vê como é que o sentimento, o reconhecimento de inferioridade a Deus na pessoa de Jesus era tão grande que ele reconhecia que ele não deveria morrer como Jesus morreu na cruz. Que ele deveria morrer diferente, na cruz de cabeça para baixo. Então, queridos, Deus, ele sabe como trabalhar em todas as áreas da vida. Então, por que Jesus foi crucificado? Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Porque, preste bem atenção, Jesus foi julgado e crucificado sem ter feito mal a ninguém. Ele foi condenado sem ter feito mal a ninguém.
Se você for ver a história de Cristo, até dentro da história da humanidade, dentro da história da Bíblia, você vai ver que o próprio Pilatos disse o quê? Eu não vejo nenhuma condenação desse homem. E interessante que o próprio Pilatos, ele sabendo que Jesus, ele não tinha como condenar Jesus, ele jogou para o povo. E você sabe que muitas das vezes, o homem, ele é persuadido pela manifestação de um povo na sua maioria, porque ele está preocupado com a sua posição política e não preocupado com aquilo que ele está fazendo ser certo ou ser errado. Porque você pode observar, na sociedade que a gente vive, as pessoas não estão preocupadas em fazer o que é certo. As pessoas estão preocupadas em fazer o que dá certo. Muitas coisas na vida dão certo. Mas é certo? Aí há a diferença. Se você abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 15, Marcos, capítulo 15, se você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 15, você vai ver um texto interessante da Bíblia, que fala de como foi a situação em que Jesus passou. E como Jesus se deparou com uma situação que foi a movimento político e religioso da época, que fez com que Jesus fosse crucificado. Então, irmão, você tem que entender uma coisa. Jesus, ele não foi crucificado porque ele merecia ser crucificado. Jesus, ele não foi condenado porque ele merecia ser condenado. Mas Jesus foi crucificado por quê? Porque, na verdade, tinha interesses políticos. É Marcos 15, 15. Marcos 15, 15. É o Evangelho antes de João. Você não está em João? O livro antes de João é Lucas e o outro é Marcos. Certo? Lucas e o outro é Marcos. Aí você voltar 2 livros atrás. Você vai ver João, Lucas e Marcos. E ele diz aqui, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 15, versículo 15. Você vê que o poder de influência político e religioso que tem sobre as vidas das pessoas para crucificar ou para condenar ou julgar alguém de forma injusta. Preste atenção o que diz aí. Então Pilatos, querendo satisfazer o quê? A multidão. Soltou-lhes a Barrabás, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Então Pilatos, querendo satisfazer a quem? A multidão. Porque a multidão já estava sendo manipulada pelos religiosos da época que tinha influência política. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ele sabia que Jesus era inocente. Certo? Ele sabia. E é uma coisa que você tem que entender, que a manipulação que muitas das vezes as religiões, os políticos e as mídias têm sobre a vida das pessoas. Se você observar, tem muita gente hoje que tem políticos na história do Rio de Janeiro que talvez você diga que aquele político é corrupto. Porque a mídia, ela criou uma história sobre aquela pessoa que você acredita que é verdade. Vou dar exemplo aqui do anterior prefeito Crivella. Tentam denigrir a imagem desse homem de qualquer maneira. Entendeu? Um cara que doou durante o seu período político mais de 73 milhões para a instituição de caridade. E o cara é corrupto. Com dinheiro próprio, com renda própria, declarada. Não tem nada que comprove algum tipo de corrupção desse homem. Mas o que? A mídia, essa mídia esquerdopata, que quer influenciar, a sociedade influencia e tem poder de influência sobre as pessoas, e as pessoas começam a acreditar. Por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo, sabe por quê? Porque ele pode ter as limitações e deficiências dele, mas ele é um cristão, igual a mim e você. Professa a mesma fé, no mesmo Deus que eu e você profeta. Acredita em Jesus, acredita que Jesus é o Salvador, acredita, e eu e você professamos a mesma fé. Mas ele está o quê? Ele está na linha de frente, lutando contra quem? Contra a corrupção e o corrupto. Jesus estava a mesma coisa. E aí o que eles fizeram? O que a mídia fez? Essa mídia que distribuiu essa informação, que criou essa situação com alguns políticos, com jogadas políticas de interesses próprios para voltar a ter o poder,
o antigo prefeito Crivella é corrupto. E o cara não é. Então, irmãos, temos que entender uma coisa. O poder que existe da mídia, o poder que tem da influência de pessoas e líderes sobre a vida das pessoas é muito grande. E isso não é só na mídia, isso não é só as pessoas. Nós começamos a dar credibilidade, não só a pessoa, mas a empresas também. Por exemplo, eu e você, muitas das vezes, acreditamos na propaganda de determinados refrigerantes, que diz que o refrigerante é bom, que o refrigerante é saudável, que o refrigerante traz alegria, traz felicidade para a sua família, aquela propaganda bonita, porque ninguém vai fazer propaganda feia. Já viu alguém fazer propaganda de cerveja feia? Ninguém faz. Propaganda de cerveja, como é que é? É casa, é piscina, é praia, é lancha, é jet ski, é carro novo, é mulher bonita, é homem bonito, é o dia ensolarado. Sim ou não? Por quê? Porque aquilo é para atrair o público e fazer com que aquele público acredite que aquilo que eles estão falando é uma verdade. E podemos falar de várias outras coisas, alimento, podemos falar de empresas, né, que faz leite. Aí eles botam o quê? Botam o camarada com a roupa de médico, e muitas das vezes o cara até é médico mesmo. E aí o médico vai dizer para mim, para você, que você tem que tomar leite, para você adquirir cálcio. Cientificamente falando, isso é uma mentira. Ninguém adquire cálcio através de leite, principalmente esse leite de caixinha que você toma na sua casa. Mas você acredita porque você muitas vezes, você acredita porque você não tem a informação verdadeira. E você depositou credibilidade naquela empresa. Empresa que eu não vou citar o nome aqui para não fazer parte, mas todo mundo sabe, né? Empresa que tem nome no mercado há muitos anos, que conquistou a minha confiança e a sua. Empresas que usam essas imagens, esse nome, para se favorecer, propagando coisas que não são verdadeiras. Mas eu e você precisamos entender uma coisa: a Páscoa é algo importantíssimo para mim e para você. Porque foi através de Jesus Cristo, através da crucificação de Cristo, que o castigo que estava sobre mim e sobre você, Ele levou na cruz do Calvário. As maldições que estavam sobre a minha vida e sobre a sua vida, Ele levou sobre o Calvário. E então a Páscoa é para você refletir sobre isso. A Páscoa é para você lembrar que eu e você estava condenado ao inferno, mas Jesus nos deu a oportunidade para nós não irmos ao inferno. A Páscoa é para eu e você lembrar que a crucificação de Cristo demonstra um ato voluntário dele, de se entregar por amor de mim e de você. A Páscoa é para você lembrar que a paz que eu e você tem, independente da luta, independente dos problemas, independente das situações que vivemos, independente de pandemia, independente de qualquer outra coisa, a paz que você tem na sua vida é Jesus te dá. Foi a crucificação. Foi a crucificação de Cristo que nos deu essa paz. Foi a crucificação de Cristo que nos deu a oportunidade de nós termos uma nova vida. Foi a crucificação de Cristo que demonstrou no mundo espiritual que nós é que devemos estar na cruz. Mas aquela cruz que era para mim e para você, Ele tomou em nosso lugar. Então que eu e você possa refletir. Porque independente dos problemas que eu e você vive, Jesus sofreu muito mais do que eu e você. E Jesus sofreu por algo que Ele não fez. Eu e você, a gente sofre por algo que a gente faz. Sim ou não? Porque é bíblico. Lamentações de Jeremias 3:39, 3:29. Do que se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Se você chegar em casa hoje, pegar um papel e começar a anotar todos os teus problemas, e você ver o que causou o problema, você vai saber que esse problema foi você que causou. Não foi o vizinho, não foi a mulher, não, foi você que causou. Porque muitas das vezes a gente não quer ouvir, a gente não quer dar crédito ao pai, não quer dar crédito à mãe, não quer dar crédito aos mais velhos, a gente não quer dar crédito a Deus, não quer dar crédito à palavra de Deus, não quer dar crédito ao pastor, ao líder espiritual, não quer dar crédito. E nós sofremos a consequência daquilo que fazemos errado. Mas Jesus fez o que errado? Sabe o que a Bíblia diz? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.
Ou seja, todos, está se referindo a toda a humanidade. Mas eu e você estamos incluídos nisso, que fazemos parte. Mas Jesus, o que ele fez de errado? O que Jesus fez de errado para ser crucificado? Mas como a gente acabou de ler aqui, Marcos 15:15. Pilatos querendo fazer a vontade da multidão. Você completa a frase para mim? Pilatos querendo fazer a vontade da multidão. A multidão. E quantas vezes a gente quer fazer a vontade da multidão e não quer fazer a vontade de Deus? Quantas vezes a gente quer fazer a vontade do homem, mas não quer fazer a vontade de Deus? Quantas vezes a gente quer fazer a vontade de filho, mas não quer fazer a vontade de Deus? Quantas vezes a gente quer fazer a vontade de marido, de mulher, mas não quer fazer a vontade de Deus? Quantas vezes a gente quer fazer a vontade de amigo, mas não quer fazer a vontade de Deus? Irmãos, temos que fazer a vontade de Deus. Porque Jesus, ele merece ser honrado, ele merece ser respeitado, ele merece ser adorado, ele merece ser o único que tem a nossa maior dedicação. Porque ele fez por mim e por você o que ninguém fez. Porque por mais que haja um relacionamento, afinidade, mas o que eu quero dizer aqui, quando ele diz assim, ó, Pilatos querendo fazer a vontade da multidão, o que estava em jogo para Pilatos ali não era o que era certo, é o que ia dar certo. Ele sabia, se ele entregasse Jesus, ele estava se isentando do problema e ganhando credibilidade política. É assim que funciona, não é? O que nós vivemos agora é um momento difícil. Pessoas fugindo do hospital para não morrer porque querem matar lá dentro. Pessoas que estão sendo enterradas vivas. Irmão, não é um vídeo não. São muitos vídeos circulando na internet. Pessoas no caixão, prontas para enterrar. E quando a família olha, o corpo está se mexendo lá dentro. O diabo agindo em líderes políticos, em médicos, em instituições, para matar, para tirar a vida. Mas eu e você temos oportunidade de ter um Deus que nos livra desse mal. Amém. Que nos guarda, que guarda o nosso lar, que guarda a nossa família. Mas pastor, e essas pessoas, Deus está dando livramento? Dá! Se abrir o coração, Deus dá livramento. Porque a Deus não dispensa ninguém, irmão. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia. Então, quando falamos de Páscoa, é momento de eu e você refletir sobre a nossa vida. Da ressurreição, não, da crucificação de Cristo. Você tem que pensar, quem tinha que estar no teu lugar sou eu, Jesus. Eu tinha que estar lá, porque eu sou o pecador, o Senhor não. Mas eu quero falar da segunda coisa. Então a primeira coisa que eu falei foi crucificação. Diga comigo, crucificação. A segunda coisa, quando se fala de Páscoa, você tem que lembrar da morte de Jesus. Interessante que a morte de Jesus faz muitas coisas em nosso benefício. Abra sua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, logo depois aí. Depois de João, vem vem Romanos, vem Atos, vem Romanos, e depois vem 1 Coríntios. E depois vem 2ª carta aos Coríntios. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª carta, 2ª carta aos Coríntios. Abra sua Bíblia. 2ª carta aos Coríntios. Depois de Reis? Não, vem Evangelho. Você está no Antigo Testamento. Reis é o Antigo Testamento. Nós estávamos lá em Marcos, Atos, Romanos, 1ª, 2ª carta aos Coríntios. Capítulo 5. Temos que entender que tudo na vida, tudo que acontece no reino de Deus tem um propósito. Tudo. Tudo tem um propósito. 2ª carta aos Coríntios, aí. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5. Diga comigo, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Isso aí. Vamos lá. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 14. Acompanhe a leitura. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para sim, mas para aquele que por ele morreu e suscitou. aleluia. Está entendendo o propósito da morte?
Jesus tinha que morrer. Porque se Jesus não morresse, nós não teríamos entendimento de entender que ele iria vencer a morte. E a morte de Jesus aqui não é só no sentido de uma morte humana, mas mostrando a nossa morte espiritual. Por isso que às vezes o homem não entende quando a Bíblia fala da morte aqui. Existe a morte física e existe a morte espiritual. Tem gente que o cara está no mundo e ele está morto espiritualmente. Por que ele está morto? Porque ele está caminhando sem Jesus. Ele até acredita em Deus. Ele até nessa Páscoa aí, ele está dizendo, hoje, porque não sei se vocês sabem, né? Se vocês já viveram o catolicismo, sexta-feira não pode comer carne de boi, só pode comer peixe. Se comer carne de boi ou qualquer outra carne, está comendo a carne de Jesus. Onde está isso na Bíblia? Na nossa Bíblia não está isso. Lá em Êxodo capítulo 12, a gente falou aqui na escola dominical. Ao contrário, a primeira Páscoa que foi feita, sabe o que foi feito? Está escrito na Bíblia. O que eu estou falando está na Bíblia, irmão. Isso não é teologia do Evaldo, é teologia bíblica. Certo? Comerás carne assada, o que, irmão? Na brasa. Carne na brasa é o que, irmão? Churrasco. Ele tem que comer churrasco. Está na Bíblia. Não sou eu que estou inventando, não, irmão. Está na Bíblia. É bibliologia. Comer carne na brasa. Tem pessoas que se você falar que está comendo carne, não respeita nem o dia de Jesus comendo carne. Eita! Horror! São as pessoas religiosas que não conhecem a palavra. Mas é lógico que você não vai fazer, se você sabe que aquela pessoa é religiosa nesse nível, você não vai fazer isso porque você vai agredir aquela pessoa. Você quer agir com sabedoria. Você pedir a Deus discernimento. Senhor, me dá sabedoria. Deixa eu mostrar para ela aqui na Bíblia. Bota ela para ler a Bíblia. Olha o que Jesus, olha o que Deus mandou comer aqui, ó. Carne na brasa. E ainda está escrito, o irmão ainda leu o versículo aqui, né, meu irmão? Não comerás dela guisado, não é isso? Mas na brasa. A primeira parte que foi instituída foi isso. Eram 3 coisas, ó. Carne na brasa, ervas amargas, certo? E pão sem fermento. Porque tudo tem um significado. O pão com fermento significa, o fermento na Bíblia significa pecado. As ervas amargas para quê? Para lembrar o tempo do pecado, que tu vivia, que tu era escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado hoje. Você não é escravo dos teus sentimentos. Entendeu? Nós não somos escravos, nós temos sentimento e temos, mas a gente não é escravo do sentimento. O que é que significa isso? O Cristiano olhou para mim de cara feia, ele não gosta mais de mim. Não, escravo do sentimento não. Não sou escravo do sentimento, Senhor. Eu não sei porque ele olhou de cara feia, mas eu quero amá-lo assim mesmo. E eu sei que ele é meu amigo, eu sei que ele é meu irmão, e o Senhor sabe de todas as coisas, me ajuda. Acabou. Não é escravo de sentimento. E quando é escravo de sentimento, é só escravo de sentimento, não, é escravo da vontade. Tem muita gente que é escravo da vontade. Por que a pessoa fuma e quer deixar de fumar e não consegue? Por que a pessoa bebe e quer deixar de beber e não consegue? Por que a pessoa é viciada em jogo e quer deixar de jogar e não consegue? Porque a Bíblia diz, por quem tu é vencido, tu é servo. Então quando você é servo de Deus, tudo muda. Então quando você morre, morre do pecado. Mas vamos para a Bíblia? Falar sobre a Bíblia? Gálatas capítulo 6, capítulo 5. Vamos para o Gálatas capítulo 5, versículo 24. Quando o apóstolo Paulo diz assim, portanto já estou crucificado com Cristo. Mas ele não diz no versículo, no 5, 24, ele não fala isso assim, mas é no 2, 20. No 5, 24, ele fala o quê? Ele mostra para você uma coisa, porque você precisa dizer o seguinte, as pessoas são reféns da sua vontade. Porque quando você lê Gálatas, a partir do capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões, com as suas vontades. Crucifica. Morrer é crucificar. Quando você abre mão da tua vontade, quando você abre mão do
teus desejos, porque você entende que a tua vontade, o teu desejo está tirando o foco de Cristo, vai te levar para um caminho errado, que você entende que é alinhado com a palavra, aquilo não faz a vontade de Deus, você está crucificando a sua carne. E quando você crucifica com a carne, você está sepultando o velho homem. Por isso que precisamos entender que a Páscoa é a crucificação, é a morte de Cristo, sim, e a nossa morte para o pecado. É igual ao batismo. O que é que o batismo simboliza? Quando você mergulha na água, morreu para o pecado, reviveu para Cristo. É você declarar no mundo físico e espiritual: ei, não quero viver mais uma vida de pecado. Eu não estou dizendo que você vai parar de pecar, não. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, o marido perfeito, a mulher perfeita, o casamento perfeito, o filho perfeito, não. Mas você vai lutar para buscar essa perfeição. Há uma diferença. O entendimento muda. Outra época, se a minha mulher olhasse para mim de cara feia, eu já dava uma bolacha nela. Mas agora eu não posso fazer isso não, porque agora eu sou de Cristo. Morreu. O homem não pode mandar aqui mais. A minha natureza não pode mandar mais em mim. Quem manda em mim é o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, porque eu viver para mim é Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora em Cristo, vivo não para mim, mas para Ele que morreu e ressuscitou. Então nós não vivemos para nos agradar, a gente vive para agradar a Deus. Então morrer é morrer para o pecado, é morrer para a sua vontade. Ah, pastor, mas eu queria tanto. Ah, pastor, eu queria tanto fazer isso, aquilo. Irmão, mas eu sei que isso não agrada a Deus, pastor, mas eu queria tanto. Ore que Deus tire isso do seu coração. Porque, olha só, preste bem atenção. O processo mental é aquilo que você vê, ouve e assimila. É assim que funciona. O processo mental funciona assim, qualquer área da vida. Ninguém aprende se não tiver o processo mental. Vai acontecer. Pensamento, reflexão, certo? E atitude. Parou, pensou, agiu. Deus tem bênção para a tua vida. Ah, não é fácil para mim, é difícil. Não, não é difícil não. É difícil você alimentar a sua carne. É difícil você alimentar a carne. Deus não quer que você viva uma vida de qualquer maneira. Até porque, preste bem atenção, tudo que você abre mão da sua vida são coisas que vai gerar problema para você lá na frente. Pode observar. Quando Deus pede para você abrir mão de alguma coisa, aquilo vai te gerar problema lá na frente. Tem gente que é necessário abrir mão do Facebook. Sim ou não? Tem gente que é necessário abrir mão de uma outra rede social, talvez um WhatsApp. Por quê? Porque às vezes o WhatsApp está te atrapalhando nos estudos, te atrapalhando na escola, te atrapalha no teu relacionamento, te atrapalha no teu casamento. Quantos casamentos hoje estão se destruindo? Não é por causa do adultério. É que na hora que o marido chega em casa, ele vai para a cama deitar, a mulher fica no WhatsApp. É um lugar de dizer: não, meu marido chegou. Deixa o telefone aqui, eu vou dar atenção para o meu marido lá. Sim ou não? E assim também o homem também. Né? Às vezes chega, porque às vezes a situação é inversa. Eu cagar. Quer ver uma coisa? E vocês sabem que isso aí é Deus que não quer isso. O homem bota senha no telefone dele, que a mulher dele não pode ver o telefone dele. Irmão, tem coisa errada. Que história é essa? Tua mulher não sabe a senha do teu telefone? Não existe isso não, irmão. Teu marido não sabe a senha do seu telefone, minha irmã? Que história é essa? Que conversa é essa? Não tem isso não. Casamento que tem aprovação de Deus, ambos não têm sigilo. E que sigilo vai ter? Ah, eu tenho minha... Que privacidade você vai ter? Qual é a privacidade que você vai ter para tua mulher? Que história é essa? Privacidade nenhuma, irmão. Tu está escondendo é porque tu está querendo arrumar outra na rua, tu rabo de saia na rua e está conversando que tem conversa nenhuma. É lógico que tem coisas que a mulher possa ver e ela não tem que intervir, porque não é a área dela. Não estou falando disso.
talvez uma área profissional sua. Mas nem marido, nem mulher, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, querido, morreu. Não tem Jesus? Aí tem. Né? Tem senha, não sabe com quem está falando. Não pode ver. E quantos casamentos vivem assim? Deus não tem isso para a minha vida nem para a sua. O seu casamento é abençoado por Deus. O seu relacionamento é abençoado por Deus. Mas para seu relacionamento, seu casamento ser abençoado por Deus, você tem que ter um relacionamento assim, saudável. Então, querido, entenda isso. Jesus morreu por mim e por você. Nós temos que morrer por pecado. Voltando para o contexto da palavra, e já quase terminando, porque a hora aqui não para. Preste bem atenção. A Páscoa é o quê? Crucificação, morte e ressurreição. A Bíblia diz que quando no texto que nós acabamos de ler agora, no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 11, que Maria Madalena chegou no sepulcro de Jesus, mas Jesus não estava lá. Ei, Jesus não estava lá. Falei para vocês aqui outro dia, não tem nenhuma religião do mundo que o seu líder ressuscitou. Só tem uma. É o Evangelho que Jesus ressuscitou. Ele deu a vida por mim e você, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. E sabe por que Jesus venceu a morte? Porque a morte não tem poder sobre Jesus. Quando você lê lá em João, Jesus disse: eu dou a minha própria vida para eu mesmo tornar a tomá-la. Querido, não tem nada na tua vida que Deus não possa fazer. No teu casamento, na tua vida profissional, na tua vida financeira, não há nada que Deus não possa realizar na tua vida. Tem coisas que nós queremos e ansiamos na nossa vida. Já falei aqui outro dia, ninguém quer ser pobre, mas o que é que você está fazendo para ser rico? Está trabalhando? Está estudando? Está dedicando? É dizimista fiel? É ofertante? Está envolvido? Está preocupado com a família? Prioriza o reino? Prioriza a família? Deus tem bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Hoje é domingo de Páscoa. É domingo de a gente refletir. Será que a gente morreu para o pecado? Será que a gente ressuscitou em Cristo mesmo? Tem um louvor que diz: ressuscitou, ressuscitou, ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, ele vive para sempre. Né? E vamos celebrar, né? Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Presta atenção, irmão. Nenhuma religião do mundo tem autoridade e autonomia e poder que o Evangelho tem. Falei para vocês que outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre os muçulmanos, né, do Islã. Os caras adoram uma pedra preta. Uma pedra preta. Diz que aquela pedra é uma pedra que tem um poder sobrenatural de Allah. Eles não adoram um Deus que é espírito, não. Adoram uma pedra. E milhões estão adorando aquela pedra. Você está adorando um Deus que venceu a morte. Você está adorando um Deus que ressuscitou. Você está adorando o único Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos. Você está adorando Deus que é criador do céu, da terra, do universo e tem poder sobre tudo. Você está adorando Deus que não tem nada e ninguém que possa impedir a bênção dele sobre a tua vida. Você está adorando o único Deus verdadeiro. Então você tem motivo de sobra para glorificar. Você tem motivo de sobra para exaltar Ele. Porque quando você não tiver mais força, Ele vai derramar a unção dele e o poder dele sobre a tua vida. Amém? Nós vamos assim. Vamos fazer a apresentação das crianças? A ceia. Depois da ceia. Então vamos fazer a nossa ceia, vamos fazer perto. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios.
Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor. A ceia é um dos símbolos da Páscoa, é um dos sacramentos da igreja, que lembra que Jesus, antes de ser preso, crucificado, morto, ele fez a última santa ceia com os seus discípulos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: é o Novo Testamento no meu. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciai o quê? A morte do até que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Talvez Jesus volte para mim amanhã. Como é que Jesus vai voltar para mim amanhã? Eu posso amanhã Jesus me levar. E aí vocês vão ficar aqui, mas vocês continuam. Jesus vai continuar cuidando de vocês. Ele vai dar um novo pastor para cuidar de vocês. Ué. Quem sabe, se ele me levar amanhã, com certeza ele não vai me levar e não vai botar ninguém no meu lugar. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus da igreja, ele é o pastor supremo, certo? Então mas ele pode nos levar a qualquer momento. Mas enquanto ele não leva, a gente está esperando ele voltar. Porque Maranata, sabe o que quer dizer Maranata? Ora vem Senhor Jesus. Nós cremos que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E Jesus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Jesus vai tirar. Porque só Jesus conhece os nossos corações. Porque eu na sua frente eu posso ser um homem espiritual, posso ser um homem que demonstra ser, ter intimidade com Deus, posso ser um homem que estou demonstrando alinhamento com Deus, mas só quem sabe quem eu sou e quem você é Jesus. Porque Jesus nos conhece no íntimo. Amém? Então nós possamos pensar, a ceia, vamos fazer uma oração aqui pelo elemento. Preste bem atenção, a nossa ceia, ela, devido a essa situação da pandemia também, irmãos, ela vai ser servida, e enquanto a irmã estiver ali louvando ali o Senhor, você vai participar da ceia, amém? Você vai comer o pão. Quando você comer o pão, eu costumo instruir os irmãos, como acabamos de ler assim, acabamos de ler aqui. Então, se você comer o pão, você vai mastigar o pão, você vai lembrar de cada chicotada que Jesus levou nas costas, que tinha que levar era você. Era ele. Você vai lembrar da cruz pesada que ele levou aqui, Você vai lembrar. Você vai lembrar do sofrimento de Jesus por mim e por você. O meu pão, você vai pôr um cálice. E aí você vai lembrar do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. E esse sangue do gemido abriu a porta. Esse sangue fez com que a gente tivesse uma nova aliança com Deus. Então que você nesse momento, na ceia, você vai refletir sobre isso. Tá? Então nós vamos orar aqui pelos dois elementos, e os dois elementos que representam o corpo de Cristo e o suco de uva que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Podem participar da ceia todos que são batizados, todos que estão em comunhão com Deus, que estão em plena, ou seja, comunhão com Deus, podem participar. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, esse cálice, Senhor, de suco de uva, que simboliza o Teu sangue. Colocamos diante de Ti, Senhor, esse pão, Senhor, que simboliza, Senhor, o Teu corpo, que foi partido por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, nós colocamos, ó Deus, que sabemos, ó Deus, que esse pão e esse suco de uva, ele vai diante de Ti, Senhor, como algo tremendo para as nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, derramar a unção, a Tua graça e o Teu poder. Se tiver alguém doente aqui nessa noite, que seja curado após comer esse pão e tomar este suco de uva. Seja curado para que Teu nome venha a ser glorificado. Nós te agradecemos por esse momento da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, nosso irmão vai estar distribuindo.
Pode ser, pode ser. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Aleluia! Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores gemidos Que perante seu Deus já estão. alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus Alabanda, Xebedequebe, Arabandarai. Oh, Senhor. oh, com profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza Aleluia! para o Oh, glória! Louvado seja o teu nome, Senhor da glória. pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo, alvo, Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. te agradeço, Jesus. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Bendito é teu nome, Senhor da glória. Tu és tremendo e maravilhoso. Tu és a nossa única esperança. Glória a Deus. A nossa confiança está em ti, Senhor. Tu é aquele que nos sustenta, nos guarda. Tu é aquele que nos abençoa. Alabanda, Xebedequebe, Arabandarai. Aleluia. Sem ti não somos nada, sem ti não somos ninguém, Senhor. O segredo da nossa vitória, Senhor, é a tua presença. Alabanda, Xebedecai. Oh, Deus da glória. O segredo, Senhor, da nossa vida é o Senhor que é a própria vida. Aleluia. Só o Senhor tem poder de mudar e transformar as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor. Nós não merecíamos que o Senhor morresse na cruz por nós. Não merecemos. Não merecemos, Senhor, que o Senhor sofresse pelos nossos pecados. Também não, Senhor. Oh, Deus. Mas como lemos a tua palavra, o teu amor nos constrange, Senhor. Que tu demonstrou amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Ah, Senhor, nós te adoramos e te glorificamos, ó Deus, pela oportunidade que tu nos concedeu em vida, Pai, de reconhecer que somos um pecador e alcançamos perdão dos nossos pecados em ti, Senhor. Tu és digno de ser adorado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos chamar nossas crianças, irmãos. Hoje é a Páscoa, nossas crianças vão fazer uma apresentação rápida. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. E após a apresentação das nossas crianças,
vamos aplaudir, né, a Deus pela vida deles, porque isso faz parte da vida dos nossos filhos, e a gente precisa incutir essa cultura na vida dos nossos filhos, porque isso é muito importante para o crescimento, e eu tenho certeza disso, que Deus vai fazer coisas grandes em nossas vidas e na vida dos nossos filhos, porque os nossos filhos estão tendo a oportunidade de talvez obedecer o quê? De nascer num lar evangélico, num lar que tem temor de Deus, num lar que reconhece a existência desse Deus, que reconhece a obra desse Deus. Isso faz toda a diferença para a nossa vida. Então, eu e você possa pensar sobre isso, porque eu alegro meu coração, irmãos, porque às vezes, há poucas vezes que eu tive a oportunidade de estar lá na casa lá da Roberta, do André, né? E a gente vê que a Alice é agarrada com aquela Bíblia que ela ganhou, e ela pedindo muito, ela estava conversando com o pai dela ontem, fiz uma visita ontem, estava pedindo o pai dela para ler a Bíblia para ela. Vai ler, pai dela. Ela falou, não, agora daqui a pouco o papai vai ler para você, que o papai está conversando aí. E como é interessante, como é importante isso, você vê que isso é Deus trabalhando, porque querendo ou não, Deus usa nossos filhos para trabalhar na nossa vida também. Amém? Louvado seja o Senhor. Alice aqui e outra Alice aqui. Dá um espaçozinho, isso. Agora a leitura, lê, Arthur, por favor. Bem sabes que daqui a 2 dias é a Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus 26:2. Orar antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. Agora aí. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Apocalipse 5:12. Agora o outro lado, Arthur. A Páscoa é a crucificação, morte e ressurreição. Morte e ressurreição De Jesus Cristo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Glória a Deus! De novo a musiquinha. Vocês já ensaiaram, bora, ajuda. Cordeirinho da Páscoa que trazes pra mim amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Que lindo! Que lindo! Junta pra tirar foto. Junta agora! Pra tirar foto.
pra cá, Liv, chega pra cá. Vai, tia. Não quero mais sozinha, não. Eu não quero fazer minha banguela. Não, mas tá linda, vai sorrir. Você tá linda. Vai, pastor, segura, deixa o pastor segurar isso aí. É, ó. vai. Vai. Eu tô com uma vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vai. Já deu pra ensaiar, né, Ana Vitória? Isso. Amém. Aê! Amém, irmão. Estamos chegando ao término. Vamos ficar de pé. Papelzinho. Quer ficar pra você? Pode, claro, deixa com eles. Você pode ficar com Irmão, estamos chegando ao término. Vou Pega pra mim. com a cruz. Pega o envelope para mim lá em cima da mesa que eu deixei lá, por favor, Ana Vitória. Olha, irmão. O versículo do mês é João 3,16. Amém? Muito conhecido da igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo do mês. Amém? Esse mês, o livro que nós vamos ler é o Evangelho segundo escreveu João. Então os irmãos vão ler o livro de João esse mês. Amém, querido? Mês de abril. Também as orações permanecem a mesma. Orarmos para que Deus repreenda essa pandemia, irmão. Eu estava vendo a estatística hoje. O Brasil está morrendo mais gente que nos Estados Unidos da América. Apesar que os Estados Unidos da América já morreu mais gente que no Brasil com esse coronavírus aí. E nós sabemos que tem muitas coisas envolvidas nisso aí, que a gente sabe que não é só o coronavírus, né? Ninguém morre só disso. Antigamente morria de várias doenças, hoje só morre de coronavírus. A gente sabe que tem uma ação satânica por trás disso aí, para jogar contra o governo federal. Cabe a nós orarmos, irmão. Vamos orar para Deus repreender essa pandemia. Tem muita gente que está perdendo seus entes queridos, tem muita gente com medo, as pessoas não estão tendo contato. Um dos ministros do STF mandou proibir o governo de Brasília e proibiu a prefeitura de Brasília qualquer coisa que fosse comemoração religiosa, ou seja, permitindo que as pessoas se unissem. Tem muita gente morrendo de depressão. Depressão, irmão. Tem que ter um cuidado, tem que usar máscara, tem que usar o álcool, tem que usar. Tem que ter um cuidado daqueles que estão faz parte do grupo de risco, tem que ter um cuidado. Mas não pode nos afastar. Nós vai morrer. Tem gente que está morrendo de depressão. Não pode dar um abraço numa avó, num avô, num pai, porque as pessoas estão com medo. É isso que está acontecendo. O cuidado tem que existir sim, mas não com medo. Outra coisa importante, irmão. Orar pela DEMUC. Precisamos orar para nós termos a nossa salinha, irmão. Precisamos terminar a nossa salinha. Ore pela minha vida. Ore pelo nosso ministério. Para que Deus envie almas, envie vidas aqui. Que quer realmente ter uma vida transformada. Pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Orarmos pelas nossas famílias também. Amém, querido? Estamos chegando ao término. Que Deus dê uma semana de bênção. Uma semana de vitória. Que Deus continue fazendo na tua vida aquilo que ninguém pode fazer. E Ele te surpreenda essa semana de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Porque nada e ninguém tem poder sobre a tua vida, mas só o poder de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Agora faça assim com as suas mãos. Tudo que foi ministrado, tome posse em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do seu Filho Jesus, as ternas e doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre o seu povo e sobre a sua igreja, que com fé e perseverança